Olá, eu sou a Cláudia Luz. Sejam muito bem-vindos ao meu podcast. O podcast que une o autoconhecimento à espiritualidade na prática. Bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast. E neste episódio eu quero falar-te sobre contratos com o divino. O que é que para mim, na verdade, é um contrato com o divino? Enquanto terapeuta e desde lá do meu início, dos meus primórdios enquanto terapeuta, sempre senti de trazer em mim estes contratos entre mim e o divino. E na verdade não são contratos de pactos, sabes? Pactos têm aqui uma conotação para mim mais negativa, tem um apego por algo inclusivamente e tem uma constância que não permite a flexibilidade com a mudança do tempo. Então, um contrato com o divino para mim é um acordo amigável entre mim e os meus guias espirituais. Porque aquilo que eu faço diariamente precisa de ser leve, precisa de ser fluido para mim e precisa de essencialmente chegar até ti também dessa forma tranquila e assertiva, ao mesmo tempo doce, que é a minha forma de comunicar. Então, para eu começar, eu precisei de definir aqui alguns limites e eu já te falei um bocadinho sobre a minha história, logo lá no início, e sobre a importância que tiveram estes limites em mim. Especialmente se estás numa fase inicial do teu processo enquanto terapeuta, ou se estás a ser aqui acompanhada por algum ou alguma terapeuta, consegues compreender o nível de flexibilidade e talvez a ausência de limites desse mesmo terapeuta. Porque quem começa e está numa fase inicial tem uma maior tendência para se permitir a ser canal, mas como um todo, sem definir e sem balizar muito bem aquilo a que se propõe. E isto tem aqui sim um pau dois bicos, porque se no início é maravilhoso porque permite experienciar muita coisa na conexão com seres de outras dimensões, com determinados tipos de energias, com determinado tipo de clientes e atrair um grande fluxo, inclusivamente de pessoas, com uma panóplia completamente divergente e completamente distinta de assuntos, problemáticas, questões emocionais, questões energéticas, traz depois também aqui algo avassalador que é: será que eu tenho capacidade energética e, na verdade, eu venho servir esta panóplia completa? Ou será importante para mim, num médio, longo espaço de tempo, eu começar a discernir e a catalogar e a conseguir categorizar cada vez mais aquilo que eu faço, como faço e que pessoas eu quero atrair até à minha vida? A nível profissional, claro. Então, vou contar-te a minha história, porque quando eu comecei enquanto terapeuta, eu assumi, portanto, energeticamente, olhem aqui a ausência de limites e como isto depois passa para quem marca, agenda comigo, me procura, que podia fazer tudo. Portanto, Cláudia, faz esta consulta assim, Cláudia, faz este tipo de leitura, Cláudia, tens formação nesta terapia, Cláudia. Claro que nas formações em que eu não tinha, investido, eu dizia logo, não, eu não tenho formação. Por exemplo, eu não tenho formação em leitura de aura, por exemplo. Um exemplo prático para vocês compreenderem. Claro que eu dizia logo que não. Mas, com muita facilidade, eu me estava a colocar num lugar de não colocar a minha voz ao serviço do mundo, como já tinha feito enquanto terapeuta da fala. Porque eu não sabia dizer que não. E aqui este é o problema base. Quando nós não sabemos dizer que não, porque não existe esta definição de limites, ou existe, na verdade, uma ausência de limites no seu todo, eu digo que sim a toda a gente, porque eu quero ter clientes, porque eu quero atrair, aquela pessoa até à minha vida e que ela se mantenha na minha carteira de clientes, Mas esta lógica não funciona, porque esta não é a lógica do coração, nem é o fluxo energético que te permite, ao longo do tempo, te ires mantendo
com leveza, tranquilidade e verdade para com as pessoas que tu acompanhas e que tu sustentas. Então, eu lembro perfeitamente que logo das primeiras consultas que eu fiz, eu voltei a um lugar da minha menina de 5 anos, que foi a conexão muito, muito frequente, quase diária, com almas desencarnadas. E para mim ficou muito claro que eu não queria voltar a esse lugar. Não porque neste momento ainda permanecesse medo, porque já não era aquela criança dos 5 anos e aquilo que tinha acontecido lá atrás na minha história, e se não sabes do que é que eu estou a falar, volta lá ao episódio 1 porque vais compreender o contexto, mas porque não era confortável em mim. E muitas das vezes, para um terapeuta compreender que não é confortável determinado processo energético, é só quando chega a limiares de ansiedade altamente profundos, ok? O coração começa a bater mais forte, eu já começo ali a bater e a chocalhar as minhas pernas, começo a suar, tenho vontade de sair da consulta a meio, peço para sair para ir à casa de banho, urino muitas vezes, portanto o corpo vai nos dando estes sinais de que alto lá, isto está a ser em excesso para ti, já não é confortável, já não estás a facilitar de um lugar de leveza, já não estás a ser o canal puro, não é? Que deves ser para a canalização e o trazeres de todas estas mensagens divinas para o teu cliente, para a tua cliente. Então compreende que os sinais vão aparecendo para te levar a definir estes limites. Mas nem sempre é claro numa fase inicial para mim ou para qualquer um de nós que esses sinais na verdade me pedem para recalibrar a rota. Então foi claro para mim, quando eu conectei com estas almas desencarnadas e quando a cliente começa a descrever e a dizer: Cláudia, tu estás a descrever exatamente o amigo da minha familiar, tu estás a descrever o meu pai, tu estás a descrever a minha mãe. E eu compreender no imediato que não era aquilo que eu queria fazer. Portanto, como é que eu me abri a ser este canal? Eu agora permito e permito a esta cliente, a estes clientes, experienciar esta experiência, passando a redundância, viver esta experiência. E como é que eu começo a impor limites para que isto não continue porque não é confortável para mim? Portanto, de certo, existirá uma outra forma de eu me colocar ao serviço, mas com o acesso, digamos assim, a outro tipo de informações e utilizando inclusivamente também outro tipo de mediunidade. Então, eu lembro perfeitamente de, na altura, já ter uma grande conexão com São Miguel Arcanjo, que é um dos campos energéticos a que eu acedo diariamente, que me traz uma profunda sustentação para o meu trabalho diário, e ter esta conversa direta com ele, pedindo a São Miguel para não me enviar mais aquela missão, não me trazer mais aquele tipo de clientes, porque eu sabia que tinha definido o meu primeiro limite, que era: eu não quero conectar com almas desencarnadas, especialmente através da capacidade de ver aquela alma à minha frente, ver o vulto, conseguir descrever, trazer exatamente a figura da pessoa tal e qual como está naquela fotografia, tal e qual como partiu antes de desencarnar e ir para outra dimensão. Foi o primeiro limite que eu defini e que eu pedi muito, muito, muito para que fosse respeitado. E desde esta conversa aberta, isto pode parecer completamente estapafúrdio para alguém mais cético, mas é real. Desde essa conversa, desde este nosso acordo, eu fui redescobrindo outras formas de me colocar ao serviço, sabendo principalmente que aquele tinha sido um limite tão importante que me iria trazer exatamente as pessoas que tinham que vir até mim, com outras problemáticas, com outros desafios, com outras questões para trazer e para evoluir. E assim foi. Então, quando eu falo aqui de contratos com o divino, eu falo de um acordo daquilo que eu gostaria de viver, experienciar e como estou pronta e desperta para me colocar ao serviço. E isto vem de um lugar de profunda humildade e de profunda vulnerabilidade, não é? Porque então eu primeiro abro-me
a ser este canal de luz e escolho vir aqui colocar ao serviço do mundo os meus dons e as minhas capacidades. Mas agora eu abri o saco todo, mas agora eu quero estreitar cada vez mais esse saco. E quero impor aqui alguns limites. Será que eu vou conseguir? Então, claro que sim. Claro que sim. Claro que vais conseguir. Então, conecta-te, não é? E isto é válido para a tua vida. Eu não estou aqui a falar só para um terapeuta, para uma terapeuta. Eu estou a falar para ti, enquanto líder da tua própria vida e com a necessidade premente, clara e urgente que principalmente nós mulheres temos de definir estes limites. Eu preciso saber quais são os meus limites e aprender a dizer que não. É uma das primeiras aprendizagens para definir um limite. Porque se eu digo sempre que sim ao outro, eu anulo-me completamente a mim. E o que vem? Veio uma doença autoimune da tireoide, veio a minha doença de Graves. Porque eu não sabia dizer que não. Eu não sabia impor limites. Eu não sabia definir uma trajetória com base naquilo que verdadeiramente eu queria, com base naquilo que eu sentia. E esta foi das primeiras vezes, e por isso as pessoas dizem-me: como é que a tua doença de Graves está tão controlada? Como é que tu consegues gestar vida? Porque o teu diagnóstico foi em 2021 e entretanto já nasceu a Madalena e agora o Miguel está dentro de ti. Que processo é esse? Que alquimia é essa que tu fazes? Que milagre é esse? É um trabalho constante, profundo, diário, em todos os níveis mais profundos. Energético, emocional, físico, mental. E aqui energeticamente este limite foi sempre respeitado desde então. Sempre, sempre, sempre. Tal como o outro limite que eu pedi porque me deixava muito desconfortável. Que era quando eu estava com pessoas que não eram minhas clientes, inclusivamente amigos, amigas, e chegava uma mensagem para entregar a essa pessoa. E a mensagem não pode ficar comigo. Para mim, na minha ótica, ela não pode ficar comigo, principalmente se depois de eu questionar aquela pessoa se quer que a mensagem seja entregue, não é? E ela me responde afirmativamente que sim, então eu entrego. E deixava-me muito desconfortável, porque uma coisa é ver aqui um valor de troca, é haver troca energética. E eu trago-te o valor, agrego-te com aquilo que canalizo, com aquilo que eu recebo e tu pagas-me por isso. Há aqui um equilíbrio energético porque há uma troca, há uma partilha. Por isso é que vocês às vezes me perguntam também: Cláudia, quando é que é feito o pagamento? É sempre feito no momento do agendamento. Porque a partir do momento do agendamento está equilibrado aquilo que darei e já estou a dar porque estamos conectadas energeticamente e não duvides disso porque tenho montes de mensagens, centenas de mensagens a dizer: Cláudia, a partir do momento em que marquei consulta ela ainda não aconteceu e isto já aconteceu na minha vida. E isto está relacionado, mas como é que é possível? É possível. Há um contrato divino entre nós, não é? Há um contrato, há um compromisso, há uma responsabilização de ambas as partes. Os meus 50% podem ser dados através da palavra, através da gravação, através da consulta, só passado uma semana, mas a partir do momento em que há o agendamento, há o compromisso, há o pagamento, a troca energética está lá. Então, nós estamos constantemente neste equilíbrio de contratos. Não só de mim enquanto terapeuta e nestes limites que eu fui definindo, o primeiro já disse, o segundo, só para finalizar, teve mesmo que ver com: se não é minha cliente, se passou por mim na rua, não me tragam informações, não me tragam mensagens, deixa-me desconfortável. Eu não vim cá para isso. Escolham outras pessoas que estejam à vontade para o fazer. E existe um programa de televisão, não é? Que se calhar toda a gente conhece, de uma médium que vai ao supermercado, encontra aquela pessoa e transmite a mensagem, que vai na rua a passear o cão e transmite aquela mensagem. Ela escolheu. São os limites dela, não é? Não são os meus. Não me deixam confortável. E se não me deixam confortável, como é que eu posso ser uma boa terapeuta? Como é que eu posso ser e estar alicerçada em boas práticas, não entrando depois num loop de ansiedade, num ritmo frenético que me faz estar completamente desconectada e mal firmada no meu servir, não é? Sem definir esses limites. Então, São Miguel trouxe-me esta profundidade e trouxe-me essencialmente esta verdade na conexão com o divino, porque é assim que eu me rejo diariamente a cada vez que eu faço qualquer trabalho energético.
é aceder a campos e de dimensões altamente superiores, com uma frequência vibracional altamente elevada, e haver este respeito profundo entre aquilo que eu me permito ser canal, aquilo que são os meus limites enquanto profissional e aquilo que eles respeitam. Porque se eu não faço, haverá outra pessoa que o fará. Tem outros limites diferentes, tem outra forma de servir. E aqui também tem muito que ver com o eu ter descoberto e a importância de eu ter descoberto e aprofundado cada vez mais o meu tipo de mediunidade. E a minha mediunidade, apesar de ter aqui um mix de dois, é principalmente a claricognição e a clarivisão. A clareaudição também, de vez em quando, portanto, sempre que falamos aqui de claricognição, clareaudição, clarivisão, estamos essencialmente a falar de eu ter acesso a imagens, ter acesso a sons, de vez em quando a cheiros. Portanto, isto é muito volátil, depende também das fases de vida em que estou, talvez, da sensibilidade que vai sendo cada vez mais trabalhada, mais apurada, mas principalmente eu tenho acesso a imagens. Numa das tuas leituras de vidas passadas, eu utilizo como ferramenta energética o oráculo de vidas passadas, portanto, baralho o oráculo, tiro as cartas e depois vem a vida. Eu vejo a vida passada a que vais ter acesso e que eu gravo diretamente naquela leitura. Em imagens, uma sequência, como um filme se passasse na minha cabeça. E é muito frequente, por exemplo, em contexto de leitura taroterapêutico, baralho o oráculo de tarô, coloco as cartas e começam a chover as mensagens. E o facto de eu estar aqui hoje a gravar este podcast, ou a gravar uma aula, ou a facilitar uma aula ao vivo, ou fazer um processo de mentoria, uma consulta, eu estou em profunda canalização. Não sou eu que mentalmente estou a escolher cada uma destas palavras para que fique orquestrado e maravilhoso. Para tu teres noção, este podcast e cada um destes episódios que foram gravados não tiveram absolutamente nenhum corte. Foram gravados do início ao fim, comigo a falar, a comunicar, a transmitir por palavras aquilo que é preciso de chegar ao mundo exatamente neste momento. Todas as pessoas têm esta capacidade? Não. Esta é uma capacidade, é um dom que eu fui desenvolvendo, mas que faz parte de mim. Então, faz parte e está alinhado com o meu propósito. Eu não defini limites nas palavras que eles gostariam que eu dissesse, na forma como eu deveria dizer. A minha forma de comunicar é mesmo assim, é assertiva e é doce. Então eu não precisei definir nenhum limite, eu não precisei de pedir a São Miguel para cortar algumas palavras, não me trazer determinadas mensagens, não me trazer isto ou aquilo. Outras pessoas terão outras formas de mediunidade, terão outras capacidades mediúnicas e assim as utilizam da forma que decidem com os seus próprios limites. Mas para mim, a minha maior capacidade, na verdade, é depois de conseguir transmitir o filme que eu vejo, aquilo que eu ouço, através das palavras. E por isso eu considero-me, na verdade, uma artista da comunicação, uma artista que transforma palavras e que através das palavras leva a transformação ao outro, leva a mudança ao outro, que impacta, que faz esta transferência energética para pega, assume agora a liderança da tua vida, pega nisto e faz alguma coisa de bom com aquilo que recebeste, naquilo em que investiste. E depois temos que falar aqui também, sempre que falamos do contrato com o divino, precisamos de falar de valores. Já rocei aqui um bocadinho no início deste episódio, mas no início perguntavam-me: Cláudia, como é que tu consegues cobrar por aquilo que Deus te deu? Isso não é justo. Esqueçam isso. Esqueçam isso. Estamos lá na geração da avó, da bisavó, em que podia haver outro tipo de trocas energéticas, em que sim, a pessoa se colocava ao serviço de transmitir, de canalizar e depois pagavam-lhe com uma galinha, com um porco, com aquilo que tinham. Há aqui troca energética. Pode não ser através do dinheiro, mas há aqui uma troca. Mas não confundam aquilo que é o valor da entrega de algo tão precioso como uma mensagem que chega assertiva, direta ao ponto, clara, numa fase de profunda vulnerabilidade da tua vida, com o ser descabido pagar X em dinheiro.
Outra coisa completamente estapafúrdia é fazer trabalhos energéticos com os quais eu não me conecto nada, e já sabes, nesta altura do campeonato, e se ouviste todos os episódios anteriores, sabes que não me conecto minimamente com esse tipo de trabalhos. Eu quero voltar a reatar com o meu namorado. Ok, vamos fazer aqui uma mesinha, fazer aqui não sei o quê, e vai funcionar, não é? Vamos fazer aqui um ritual. Esquece, abomino isso completamente, ok? Isso não sou eu, não é a minha prática, não é o meu tipo de trabalho. Não me procurem para isso. E pedirem-vos rios de dinheiro. Agora, eu não estou aqui para discutir o dinheiro que vos pedem, nem o dinheiro que tu tens para investir nesse tipo de trabalhos. Mas ser mais consciente, compreende que talvez nessa situação precises de voltar à tua infância, compreender que ferida emocional tens em ti para te rebaixares a um ponto de quereres que alguém que te abandonou, que te maltratou, alguém que está com outra pessoa, quer seguir a sua vida, que quis pôr término ao relacionamento, que volte para ti. Qual é o teu nível de amor próprio neste momento? Qual é o teu nível de autoconfiança neste momento? Qual é o teu nível de autoestima neste momento? Cuida de ti, cuida da tua saúde mental, da tua saúde física, emocional e energética. Cuida de ti, olha para ti, honra-te. Vales muito mais do que isso. Conecta-te com Deus, com o teu Deus. Alimenta a tua fé diariamente. Não é um dia sim, outro dia não. Não é quando estou conectada e depois desconecto. Há uma música muito bonita que eu tenho ouvido muito nos últimos tempos, do Pedro Henrique. Eu tenho ouvido muito louvor brasileiro. Adoro este autor. Ele baseia-se muito nos Salmos, na Bíblia. Adoro. E ele, a certo ponto na música, diz: mas que discípulos são estes que na verdade não acreditam em ti, que dizem que te seguem, mas depois, não é? Não te seguem, não confiam. É volátil esta energia, tanto seguem como não seguem, como confiam como não confiam. A fé não é isso. E tu podes passar por momentos de caca na tua vida, momentos muito desafiantes, podes ficar triste, revoltado, mas não existe jamais este Deus que castiga, que pune. E muito menos existe um terapeuta que te vá salvar. Muito menos existe um terapeuta que te vá salvar. Ou alguém que quis sair e pôr fim a um relacionamento que te vá trazer o amor que te nutre e que te falta ao teu coração. Bem, entramos aqui em assuntos altamente profundos e entramos nesta minha comunicação doce, mas ao mesmo tempo assertiva. Porque se chegou, para alguém tinha que chegar esta mensagem, e alguém tinha que vibrar e bater esta mensagem. Mas, na verdade, esta capacidade de comunicar traz-me um boost muito interessante, porque durante muitos e muitos anos da minha vida, esta comunicação e esta verdade foram ocultadas, com medo de ferir suscetibilidades, com medo de que o outro ficasse ferido, com medo de magoar o outro, com medo do que é que o outro ia pensar. Então eu nunca dizia que não, não é? Eu não definia limites. Imagina-me neste momento e a fazer aquilo que faço e a ancorar e a suportar tantos tipos de energia, tantas pessoas, tantas mulheres nos seus vários processos de fins de relacionamentos, términos de empresas, a par de doenças graves, a par de inícios de relacionamentos após o término de outros, a par de questões familiares muito densas, de partilhas, de lutos. E eu não definia limites. Que mulher era eu? Que mãe era eu? Que esposa era eu? Que pessoa, na verdade, era eu? Uma pessoa altamente irritada, cansada, aborrecida com o mundo, triste, a carregar o mundo às costas? Como é que me iria escolher para terapeuta? Como é que os meus filhos me iam escolher para mãe? Não é? Quando tu começas a sentir no teu corpo, e isto é válido para um terapeuta e para qualquer profissional, quando começas a sentir no teu corpo que todos os teus limites estão a ser ultrapassados, claramente tu não sabes quais são os teus limites. E eu trabalho com muitos profissionais da saúde e principalmente da área da enfermagem. E há algo aqui que é comum a todos. Eu cuido tanto do outro que me esqueci de cuidar de mim. Então, mas como é que é possível tu te esqueceres de cuidar de ti, se já não tens sequer energia para ti, se o teu corpo brada por descanso, por silêncio, por recalibração, por reconexão com o teu ser, e tu continuas a dar e 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 a dar? Onde é que vai acabar? Numa doença. Numa mensagem que chega e que diz assim: agora para, agora sossega aos trapos, agora
ficas sossegado numa cama de hospital, ficas aí sossegada porque partiste o pé, porque partiste a mão, porque o teu filho está doente e agora recomeça. E agora acorda para a vida. Lembram-se do episódio do Acorda para a Vida? Desperta para a vida. Pois que este é o momento. Então estas pessoas e todos os terapeutas, quando começam a sentir no seu coração de que é preciso, e é claro, definir limites para que o seu servir seja leve, seja tranquilo, seja verdadeiro, não adiem, não procrastinem, não achem que é algo que podem fazer só mais para a frente, porque agora o que é preciso é crescer em carteira de clientes. Agora o que é preciso é fazer todo o tipo de trabalhos energéticos. Lá o divino controla. Tu não controlas absolutamente nada. E esta conversa muito marcante, super importante, super impactante para mim, na conexão com São Miguel, veio-me trazer na verdade, foi uma das maiores bênçãos logo no início da minha carreira enquanto terapeuta integrativa, porque há um respeito mútuo. Quando eu respeito e não passo absolutamente por cima de ninguém, quando eu saio da energia de a posição de controlo, há um respeito profundo também por mim, não é? E pelo meu serviço e pela forma como eu entrego aquilo que precisa de ser entregue. Mas este é um processo. E se ainda não estás nesta fase de processo, que este episódio te ajude pelo menos a trazer para o teu coração esta consciência de que os limites são necessários na nossa vida, não só em contexto profissional, mas especialmente em contexto profissional, e que quando nós não os definimos ou estamos constantemente a ultrapassá-los, não culpes o externo por te pedir mais, ou por aquele colega para te pedir para fazer mais turnos, ou aquela chefe que te diz para tirares menos dias de férias porque o serviço está sobrecarregado. Não é o externo. É claramente um sinal de que tu não sabes quais são os teus limites. E alguém que não sabe quais são os seus limites é alguém que não sabe quais são os seus verdadeiros valores inegociáveis. Porque para mim hoje em dia é inegociável trabalhar ao fim de semana. Não trabalho ao fim de semana. É o tempo da família. Ai, Cláudia, mas tu podes, porque tu és especial. Eu sou especial? Desde que eu comecei nas minhas mentorias de negócios, uma das coisas que eu digo sempre às minhas clientes é: qual é a tua vida de sonho? Se tu estás a empreender, a queimar os teus barcos, a deixar tudo para trás e a recomeçar do zero, recomeça com aquilo que para ti já é o idílico. Ai, mas vou perder clientes, porque as minhas clientes são desta área e só trabalham não sei quê, mas não sei o quê. Eu não trabalho em fins de tarde. Eu vou buscar os meus filhos sempre entre as 4 e as 4:30 da tarde. Eu não trabalho aos fins de semana. E eu garanto, clientes não têm faltado. Agora, é preciso definir limites e é preciso eu saber muito bem quais são os meus pilares e quais são os valores que eu não negocio. E a partir do momento em que eu sei isto, eu nem preciso dizer absolutamente ninguém, mas eu firmo. Os meus guias sabem, o divino sabe e traz-me as pessoas que têm de trazer. Ai, Cláudia, mas eu só conseguia mesmo ao fim de semana. Ok, com certeza. Hoje, com o mundo digital, é perfeitamente possível de fazer uma consulta assíncrona. Muito bem. Vou-te colocar na minha agenda. Vai ser no dia X. Eu vou fazer o trabalho em assíncrono. Faço todo o trabalho energético. Gravo tudo e envio para ti por e-mail. Tens aqui 7 dias para ouvir, integrar, tirar todas as tuas dúvidas. Fico disponível para me enviares e-mail ou enviares mensagem em privado no nosso grupo de suporte do WhatsApp. Ok? Então este episódio é sobre contratos com o divino, é sobre respeito na conexão com o divino, sobre a forma como quando tu te firmas e te respeitas e sabes perfeitamente, não é? Que o amor próprio é muito mais importante do que um valor exorbitante que te pedem para fazer X, Y ou Z e tu estás disposta para dar esse valor exorbitante. É um episódio que fala sobre, como é óbvio, tem que haver uma troca energética. E o dinheiro não é nada mais do que energia. Então, como é óbvio que eu cobro pelos meus serviços e por me colocar ao serviço. Isso para mim, hoje em dia, já nem é questionável. E podes questionar o que tu quiseres. Não há aqui sequer essa questão que se coloca na minha prática. Não guardo qualquer sentimento de culpa. Tudo o que eu queira dar, e eu dou muito, através das minhas partilhas de conteúdo baseado, embasado, bem solidificado,
no meu Instagram, com os posts que tu vais lá ler, que tu vais aprender, que tu podes guardar, através das minhas aulas, dos cursos que tu compras e as aulas gratuitas que eu facilito, as masterclasses que eu facilito, as minhas partilhas em conteúdo videográfico. Tudo isso é conteúdo gratuito que eu te ofereço e há um ótimo equilíbrio. Com uma mensagem que eu recebo, com a tiragem da semana que todas as segundas-feiras ali, não é? Divinamente, eu facilito para vocês. E mensagens que chovem a dizer, Cláudia, sempre que eu preciso de um alento, sempre que eu preciso de uma mensagem, eu venho aqui à segunda-feira e eu lá recebo essa mensagem, lá recebo esse alento. É gratuito. É também por todo o amor e por todo o movimento de fé que vocês também geram em mim. Então há uma troca, há um equilíbrio, mas eu preciso de saber muito bem também qual é que é o meu valor. Preciso de me valorizar. E aí já é assuntos para outro tipo de negócios, para outro tipo de temporadas, mas nesta temporada falo da minha história. Espero que tenhas gostado e vamos juntos para o próximo episódio. Namastê!